Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade que nos concede de mais uma vez aqui nos reunirmos para juntos buscarmos o aprendizado tão importante na nossa caminhada, que nos trará respostas, que nos auxiliará quando mais precisarmos. Obrigado, Pai, por tanto amor, por tanta misericórdia para conosco. Pedindo humildemente proteção e o amparo a esta reunião, que os bons espíritos nos guiem e que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, que a tua vontade se faça sobre nós, hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todo o mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos abrir o Evangelho. Capítulo 15, Instruções dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a flama celeste, a coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida para conduzi-los à terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Passai à direita, benditos de meu Pai. Podeis reconhecê-los pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada melhor resume os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que oferecendo-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com essa orientação, o homem jamais se transviará. Aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências de sua aplicação, e a procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é necessário uma virtude ativa. Para fazer o bem, meister sempre existe a ação da vontade. Para se praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo, não porque somente os que a possuem podem salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Fazei, pois, que ao vos vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam, tá? Então, o bem, ele é universal, né? E há respostas, né? Quando a gente pratica o bem, aqui encarnado mesmo, né? Aquela sensação agradável de ter feito uma coisa boa, de ter auxiliado, de ter dado a nossa parcela de contribuição ali em favor do próximo, aquela sensação íntima que a gente tem quando a gente pratica, né, essa caridade. Né? Então, é isso que a gente tem que refletir, pensar quando a gente pratica uma boa ação. Como que nós nos sentimos? E trazer isso para a nossa caminhada, né? Para as nossas ações, buscar cada vez mais aplicar isso no nosso dia a dia e na nossa vida, né? Então, se nós estamos aqui hoje vivendo essa encarnação, é porque Deus nos concede oportunidades de que a gente possa aprender mais sobre o amor, esse sentimento tão sublime. E através das ações,
através das vivências, das pessoas que estão ao nosso redor. Então, são todos, né, situações e instrumentos para que a gente possa praticar essa caridade. Tudo bem, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Então, é isso aí. Então, se a gente puder trazer isso para o nosso dia a dia, e principalmente agora nesses momentos que a gente vem, né, passando, não tem como a gente não olhar para o nosso próximo, né? Porque o próximo estando bem, estaremos bem e vice-versa. Agora a gente está no momento em que um depende do outro, né? Então, olhar o nosso próximo, nós somos levados a olhar o nosso próximo para que a gente aprenda e sinta mais ainda esse sentimento tão sublime que temos a oportunidade de poder adentrar pelos ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece, né? Então, que nem Paulo fala, abençoada oportunidade, né? Não com essas palavras, mas abençoada oportunidade que temos de poder adentrar nos ensinamentos espíritas, que é a chave de muitas situações da nossa vida. Tudo bem? Então é isso aí. Alguém quer fazer algum comentário? Então vamos lá. Bom, nós estamos aqui no nosso capítulo Doutrinação, tá? Então é um capítulo que está falando sobre um padre, enfim, que ele está numa zona umbralina, e a mãe pede o resgate, né? Pede o auxílio ao Alexandre e a uma equipe espiritual de amigos para que eles possam auxiliar, né? Esse filho dela, para que ele possa, enfim, encontrar, achar um novo caminho, se melhorar, enfim, de alguma forma eles possam auxiliar ele. E aí eles estão dando alguns detalhes bem interessantes, né? Eu estou aqui na página 358, tá? Desse livro, no capítulo 17, Doutrinação, tá? No último parágrafo da página 358, onde ele veio, né? Ele já fez alguns comentários que até nós comentamos há 15 dias atrás sobre o que levou a ele a se perder, né? E, resumidamente, eu posso falar que foi a questão do orgulho, né? A questão da vaidade e o conhecimento que ele tinha. Então, ele tinha esse conhecimento por ele ser padre, por ele ter estudado, né? E ele se achando ali o detentor da verdade, ele começou a utilizar esse conhecimento em favor de si, para conseguir seus interesses, seus objetivos, né? Então, ali ele começou a se perder. Então, é um ponto importante que a gente tem que falar, que é a questão do conhecimento, né? Então, quanto mais se conhece, né, quanto mais tem a oportunidade de se conhecer, mas devemos estar atentos a essa questão, tá? Achar que não sabemos tudo, achar que não somos detentores da verdade exclusiva, só porque nós estudamos o Espiritismo, então trazendo para a nossa caminhada, saindo um pouco da questão eclesiástica aí do padre. Ah, mas eu conheço sobre a outra vida. Peraí que tem alguém querendo entrar, que é a Juliana, vou admitir ela. Ah, mas eu conheço sobre a outra vida. Ah, mas isso aí eu vou, em algum momento aí eu melhoro da minha vida, eu sei como é que funciona, já tenho o atalho, e aí a gente começa a se melindrar por causa disso. Então, ao invés de a gente trazer esses conhecimentos e buscar se exemplificar em Jesus, que ele fala aqui também nesse capítulo que nós estudamos anteriormente, que devemos nos exemplificar em Jesus e em tantos outros irmãos que buscaram ali o caminho da humildade, tá? Então a gente tem que pegar esses bons exemplos aí que nós temos, né? Que nele fala como Paulo de Tarso, Simão Pedro, João Evangelista e tantos outros que tinham conhecimento, mas quão humildes eram referente a isso, para que a gente não se perca também, tá? É um sinal de alerta que todos nós devemos ligar. Ah, mas eu nunca vou cair nessa situação. Não, a partir do momento que a gente fala isso, já é um caminho aí que a gente pode estar trilhando para se perder nesse conhecimento. E aí podemos dar campo, e aí espíritos podem se aproveitar dessa situação, tá? Então é tratar a questão do conhecimento espírita, a questão da mediunidade sempre com humildade. Porque essa humildade, buscar esse sentimento de humildade, saber quem somos, refletir sobre quem somos, né? Somos espíritos, ainda que temos muito a aprender, muito a buscar nessa questão do conhecimento, e isso vai nos colocando, né, sempre
em posição de mais aprender, mais buscar, enfim, tudo que a gente faz aí vai nos possibilitando novas descobertas e novos caminhos, tá? Então, é um ponto que a gente tem que estar sempre atento para que a gente não se perca. Tudo bem? Alguém quer comentar? Então, vamos lá. Aí eu vou continuar aqui no último parágrafo. Alexandre, nesse ponto das elucidações, como se fora chamado a meditações mais profundas, silenciou por momentos, continuando em seguida. Para estes, André, a morte do corpo é um acontecimento terrível. Alguns enfrentam corajosos a desilusão necessária e proveitosa. A maioria, porém, fugindo ao doloroso processo de readaptação à realidade, precipita-se nos campos inferiores da inconformação presunçosa, organizando perigosos agrupamentos de almas rebeladas com as quais temos de lutar por nossa vez. Tá? Então, a questão de orgulho, o padre desencarnou, não aceitando que ele deveria melhorar, estando cego a toda a ajuda, né? Fez com que ele fosse se perdendo cada vez mais e os espíritos que queriam ajudá-lo ali não tinham acesso e eles vão se agrupando esses espíritos, tá? Então é aquela questão da fé cega, né? Também é outro ponto que a gente tem que há de tomar um cuidado, né? Que a nossa fé ela deve ser refletida, né? Nós devemos crer, mas saber no que estamos crendo, o que é necessário, o que nos faz, o que esses ensinamentos doutrinários significam, ou seja, refletir sobre tudo que nós estamos fazendo e aprendendo. Tá? Quase todas as escolas religiosas falam do inferno de penas angustiosas e horríveis, onde os condenados experimentam torturas eternas. São raras, todavia, as que ensinam a verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos, esclarecendo que o plano infernal e a expressão diabólica encontram início na esfera interior de nossas próprias almas. Tá? Então, é o ponto de vista da doutrina sobre essa questão do inferno. Né? Então, nós vemos de uma outra forma, nós estudamos de uma outra forma. São zonas onde se reúnem espíritos que têm o mesmo pensamento, ou seja, através das suas escolhas, eles tomaram ali determinadas ações e caminhos que levaram a esses locais difíceis, né? Tá? Então, mas a partir do momento que se consegue ali refletir, ter alguma busca diferente, enfim, a espiritualidade consegue agir e auxiliar esses espíritos, porque ninguém fica, né, preso a essa situação pela eternidade, né? As situações difíceis, elas chegam em um determinado momento que elas vão cansando. E aí o espírito vai buscando tomar novas atitudes, tá? Mas isso é de acordo com o tempo de cada um, tá? Espíritos que podem passar séculos em situações difíceis, enquanto outros que passam um tempo menor e já percebem que há um outro caminho, que podem traçar um novo caminho de melhorias, construir essas melhorias, tá? Então, esse tempo é de cada um. O orientador amigo fez novo intervalo e, depois de pensar a sós durante algum instante, considerou: você compreende? Os que caem por ignorância aceitam com alegria a retificação, desde que se mantenham em padrão de boa vontade sincera. Os que se precipitam no desequilíbrio, porém, atendendo à sugestão do orgulho, né? Cheios de si, orgulho, a vaidade, né? Não aceitando uma outra realidade que não seja as de si próprio, né? Mas como eu posso errar sobre isso? Não, a minha verdade é a real, é aquilo que deve ser, né? E aí entra a questão do orgulho, da vaidade, não aceita uma correção, não aceita que há um outro caminho, não aceita uma ajuda. Então vai ficando, esses espíritos vão ficando cheios de si, assim, cheios de si sobre o conhecimento que eles trazem. E na questão eclesiástica, que é o que nós estamos estudando, por ser um padre que passou muitos anos ali estudando, por deter o conhecimento, ele não aceitaria que uma outra pessoa, ele entrou num campo
onde ele não aceitou que houvesse uma outra ideia diferente daquilo que ele já trazia. E aí o que acontece? Ele vai se unindo a outros espíritos e ele vai sendo que magnetizado, ou seja, ele vai sendo levado, ele vai se deslocando a esses locais difíceis, tá? Que nós podemos chamar de zona umbralina, que é onde ele está se encontrando. Tudo bem? Roberto, quer falar, meu amigo? Só para dizer que Por naquele favor. momento, né, para reforçar essa situação, naquele momento a Igreja Católica detinha o monopólio do conhecimento. Então, lógico que aqueles que estavam na igreja e fossem orgulhosos e egoístas, eles utilizavam isso para eles mesmos, né? Por isso, muitos caíram nessas situações e foram realmente reunidos num lugar só, de acordo com as suas ideias e convicções, tá? Mas é isso aí, pode continuar. E eu também me recordei a questão do quando ele estuda, né? Quando alguém que se dedica a ser um padre, enfim, a seguir um caminho, onde ele vai ali deter a questão de explanar suas ideias sobre muitas pessoas, ele tem sempre os dois caminhos, tá? Então ele pegou, aqui no caso do padre, ele estudou sobre os ensinamentos de Jesus, sobre aqueles espíritos que tinham uma condição, que se utilizavam da humildade, né? Porém, ele fez uma escolha, tá? Então, ele que fez a escolha. Não é que ele foi doutrinado para que ele pudesse cometer os erros, pelo contrário, né? Ele teve o bom exemplo, ele teve os bons ensinamentos, né? Que nem a gente estudou no Evangelho, que o amor, a questão do amor, da caridade, está acima das religiões, né? É o que nutre todas as religiões, porque são caminhos que nos conduzem às melhorias que necessitamos, né? E aí ele teve essa oportunidade de poder estudar, de poder ver os bons exemplos, mas ele teve o livre-arbítrio, assim como todos nós temos esse livre-arbítrio. E ele acabou optando, né, dando mais vazão a caminhos mais difíceis. Quer falar, Roberto, meu amigo, mais alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos lá. Observando que o mentor silenciara novamente, perguntei: mas se o erro voluntário pertence ao sacerdote, no caso em exame, como explicar o sacrifício materno? Tá? Então, a mãe pediu que eles intercedessem em favor do filho, mas ele que fez, ele tomou atitudes difíceis, ele escolheu esse caminho. Então, por quê? Como que eles podem interceder? Será que eles não estariam ali, de repente, tirando o livre-arbítrio dele, o direito de ele ter escolhido um determinado caminho e querer impor uma vontade de auxílio? Foi isso que o André Luiz quis perguntar. Agora vamos ver o que eles vão dizer sobre a questão da mãe, que foi pedir ajuda a esse agrupamento de espíritos em auxílio do filho dela. Alexandre não hesitou. Há renunciações sublimes em nosso plano, exclamou sensibilizado, dentro das quais companheiros existem que se sacrificam pelos outros através de muitíssimos anos. Então, poderia ser que um espírito, a mãe poderia ser um espírito em condição, que simplesmente queria auxiliar. Então, ela iria se sacrificar para auxiliar o filho dela. Há situações dessas? Sim, com certeza. Mas vamos ver aqui se é essa situação. Mas no processo, sob nossa observação, a nossa amiga tem a sua percentagem de culpa. Então, peraí, ela está envolvida, né, por tudo que está acontecendo. Ela tem aí uma parcela de contribuição nesse caso. Na qualidade de mãe, ela quis forçar as tendências do filho jovem. Quis forçar, né? Quis mostrar, que ele fizesse algo que ela queria e não de repente o que ele queria, né? Então ela meio que quis forçar uma situação. Em verdade, ele renascera para uma tarefa elevada no campo da filosofia espiritualista, tá? Contudo, de modo algum se encontrava preparado para o posto de condutor das almas. A genitora, entretanto,
obrigou-o a aceitar o ingresso no seminário, violentando-lhe o ideal, e indiretamente colaborou para que o seu orgulho fosse demasiadamente acentuado, interpretando suas tendências para a filosofia edificante. A conta de vocação sacerdotal impôs-lhe o hábito dos jesuítas, que ele deslustrou com a vaidade excessiva. Então ele estava estudando para ter determinados comportamentos, porém, né, ele não quis dar vazão a isso. Ele fugiu totalmente dos ensinamentos que ele estava tendo ali como na vocação sacerdotal. Então ele não admitia aquele tipo de comportamento. E aí ele começou a ter outros comportamentos, né? Começou a ter uma outra personalidade, forçada pela mãe. Então a mãe impôs a ele um caminho, ele deveria seguir outro caminho, e aí ela tem a sua parcela de contribuição, né? Então, por isso que ela também quer auxiliar. Ela se encontra ali preparada, ela tem uma outra visão sobre a situação, tá? Então, mais uma reflexão aí para nós, né? Claro que a nossa irmã estava possuída das mais santas intenções. Todavia, sente-se no dever de partilhar os sofrimentos do filho, sofrimentos, aliás, que ele mesmo ainda não chegou a experimentar em toda a extensão, em vista da crosta de insensibilidade com que a revolta lhe vestiu a alma desviada. Porque Alexandre fizesse uma pausa mais longa, interroguei. Mas se o filho foi conduzido a situação difícil, para a qual não se encontrava convenientemente preparado, será tão grande a culpa dele? Então, se ele foi obrigado a seguir um caminho, né, pela mãe, que impôs ali que ele seguisse esse caminho, será que ele tem uma culpa nisso tudo? E aí, o que vocês acham? Alguém quer? Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? O que Ele vocês tem, acham? né, Vitor? Vocês são, minha amiga, Claro por que ele favor. tem, né? Sim. Porque a mãe queria que ele fizesse, meio que obrigou ele a fazer, mas ele tem o livre-arbítrio. Ele poderia não ter aceito. Ele Muito aceitou, bem. então ele também é culpado. A mãe tem a parcela de culpa, mas ele também não está isento da sua responsabilidade, porque temos o livre-arbítrio. É, isso aí, com certeza, minha amiga. A gente pode levar para todas as situações da nossa vida. Então, falar, mas eu fui forçado. Você sempre vai ter o livre-arbítrio, você vai decidir. Por mais que queiram impor uma situação, mas nós que vamos definir se nós queremos ou não tomar aquela atitude. Trazer, né, essas situações para a nossa caminhada que vai gerar consequência. Muito bem, isso aí, Conceição. Obrigado, viu, minha amiga? Então, vamos lá. Porque Alexandre fizesse uma... O instrutor sorriu e, em vista das minhas reiteradas arguices, esclareceu. A genitora errou pela imprevidência. Ele faliu pelos abusos criminosos em oportunidade de serviço sagrado. Alguém pode abrir-nos a porta de um castelo por excesso de carinho, mas porque tenhamos obtido semelhante facilidade, não quer isto dizer isenção de culpa. Caso venhamos a menosprezar a dádiva, destruindo os tesouros colocados sob nossos olhos. Por isso mesmo, a carinhosa mãe está efetuando a ratificação amorosa de um erro, enquanto o filho infeliz expiará as faltas graves, que é o que a Conceição nos disse. Ele escolheu. Por mais que tenha sido uma imposição da mãe, ela também tem a parcela dela de contribuição no caso. E ela irá responder, terá que trabalhar isso de alguma forma. E o filho também, porque ele tomou atitude, ele que, através do direito de escolher, ele escolheu fazer uso do poder, né, que nem ela fala, abusos criminosos em oportunidade do serviço sagrado. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Essa explicação encerrou a palestra referente ao assunto. Na noite previamente marcada, acompanhei o pequeno grupo que procurou Marinho para o auxílio espiritual. Constituía-se a nossa reduzida
expedição apenas de 4 entidades: Alexandre, a genitora desencarnada, um companheiro de trabalho e eu. Com grande surpresa, vim a saber que esse companheiro nosso, de nome Necésio, funcionara na qualidade de intérprete junto ao sacerdote infeliz. Necésio fora igualmente padre militante e mantinha assim padrão vibratório acessível à percepção dos amigos de ordem inferior. Marinho não nos veria, segundo me informou Alexandre, mas enxergaria o ex-colega, entraria em contato com ele e receberia novas sugestões por intermédio de um novo colaborador. Tá? Então, teve um companheiro que irá se juntar, que inclusive ele também foi um padre, e, enfim, a gente vai saber um pouco da história dele também, mas aí seria de fácil acesso ali para ter uma comunicação com o Marinho, que é o filho da mãe desencarnada, que foi pedir ajuda ao Alexandre, né? Então, você vê que a espiritualidade se utiliza do amor, né? Para chegar, para fazer um resgate, né? E agora me veio aqui na mente também aquele livro Transição Planetária, né? Onde há muitos espíritos ali a serem resgatados, porém, católicos, muçulmanos, enfim, de várias religiões. E no plano espiritual, as equipes se organizam dentro dessa situação para que eles possam agir com amor e ter acesso a esses espíritos, né? Então, você vê como tudo é feito ali com muito amor. O amor sempre está presente em tudo, né? E a espiritualidade sempre se utiliza da melhor maneira para que possa fazer um resgate, ter um acesso a determinado espírito, né? Muito interessante isso. Então, vamos lá. Admirando a sabedoria que preside a semelhantes trabalhos de cooperação fraternal, segui atenciosamente o grupo que se dirigiu a uma igreja de construção antiga. Se estivesse ainda na carne, talvez o quadro sob meu olhar me despertasse terríveis sensações de pavor, mas agora a condição de desencarnado impunha-me a disciplina emotiva. Enchia-se o templo de figuras patibulares, né? Figuras horrendas, com aparência difícil, né? Então, patibulares é esse significado. Inúmeras entidades dos planos inferiores congregavam-se ali, cultivando, além da morte, as mesmas ideias de menor esforço no campo da edificação religiosa. Então, eles estavam ali no local, onde se reuniam ali outros que tinham os mesmos ideais, os mesmos pensamentos do filho desse padre aí que está numa situação difícil e que a mãe foi pedir auxílio ao Alexandre. Alguns sacerdotes envolvidos em vestes negras permaneciam igualmente ao pé dos altares, enquanto um deles, que parecia exercer funções de chefia, comentava de um púlpito ao poder da igreja exclusivista a que pertenciam, expondo com extrema sutileza novas teorias sobre o céu e a bem-aventurança. Então, é um cenário bem difícil, né? Numa igreja ali, onde se reúnem figuras, né? Espíritos em situações bem difíceis, ligados à mesma questão do padre, no sacerdote, o tema do sacerdócio, das mesmos ideais, até fazendo cultos ali sobre as suas ideias, né? Fanatismo, enfim. E aí, situações bem difíceis, né? Assombrado, ouvi a palavra amiga de Alexandre, que me explicava gentilmente: não estranhe, os desesperados e preguiçosos também se reúnem, depois da transição da morte física, segundo as tendências que lhes são peculiares, como acontece às congregações de criaturas rebeldes na crosta planetária. Os mais inteligentes e sagazes assumem a direção. Muitos males são praticados por estes infelizes, inconscientemente. Exclamei com espanto. Como podem entronizar a ignorância a este ponto? Quem poderia crer no quadro que observamos?
se são criaturas informadas quanto à verdade, por que motivo ainda se entregam à prática do mal? Tá? Então, o André Luiz está perguntando, mas se eles conhecem, se eles estudaram a verdade, né? Por que que eles ainda estão nessa situação? É aquilo que nós comentamos anteriormente, né? O orgulho, a vaidade faz com que eles não enxerguem uma outra realidade. E aí eles vão abrir campo para outros espíritos na mesma situação, e isso se transforma numa simbiose. Tá? Então é algo bem. Nós devemos estar muito atentos sobre isso, né? Sobre os ideais, né? Que os ensinamentos da doutrina trazem na nossa caminhada. E sempre estar aberto aí a novos conhecimentos, novas buscas, enfim, estudar mesmo, né? Ir atrás das respostas que nós procuramos e que vão nos fazer bem, né? Trata-se da ação maléfica inconsciente, esclareceu o bondoso Alexandre. Mas respondi aturdido: por que, contrassenso, as almas cientes da distância que as separa da carne não se rendem além do bem? A lei do bem? O instrutor sorriu e obtemporou. Entretanto, na própria humanidade encarnada, você encontrará idênticos fenômenos, decorridos mais de 1000 anos sobre os ensinamentos do Cristo, com a visão ampla dos sacrifícios do Mestre e de seus continuadores, cientes da lição da manjedoura e da cruz, investidos da posse dos tesouros evangélicos. Abalançaram-se os homens às chamadas guerras santas, exterminando-se uns aos outros em nome de Jesus. Instituíram tribunais da Inquisição cheios de suplícios, onde pessoas de todas as condições sociais foram atormentadas aos milhares, em nome da caridade de Nosso Senhor. Como você verifica, a ignorância é antiga e a simples mudança da indumentária que a morte física impõe não modifica o íntimo das almas. Não temos céus automáticos, temos realidades, tá? Ou seja, os ensinamentos de Jesus, eles são eternos, eles são a verdade, mas o homem, ele traz aquele ensinamento para si dentro do que ele almeja, do que ele busca, e ele vai direcionando aquele ensinamento, vai dando um novo sentido. E aí ele vai achando que aquele sentido é o real. E ele vai se aprofundando nessas ideias difíceis, e ele atrai espíritos outros que são difíceis e compactuam dos mesmos pensamentos, criando uma obsessão aí bem difícil. E aí ele vai se perdendo cada vez mais. Se nós pegarmos o caso aí, que ele está falando aqui das cruzadas, que, enfim, eles falavam que estavam combatendo em nome de Jesus, em nome de Deus, tinham que acabar com outro povo, ou então da Inquisição, onde as pessoas ali passaram pela fogueira, porque estavam indo contra os ideais de Jesus, e na verdade não era contra os ideais do homem, o homem que vai direcionando e pondo tudo a perder. E é o que aconteceu com esse padre. Ele teve a oportunidade de poder estudar sobre Jesus, mas ele acabou trazendo o ensinamento que era verdadeiro, imutável, que é sobre o amor, trazendo de acordo com aquilo que ele busca para si. Entendeu? Isso aqui é muito forte, mas é uma realidade, né? Então, é todo o cuidado que a gente tem que tomar com esse conhecimento que nos é dado. Roberto, meu amigo, fala um pouquinho aí para a gente, por favor. Está muito bom. Bem, vamos lá. Essa história, vocês me desculpem a falta de pudor para falar, mas é muito provavelmente a nossa história, né? Porque muitos de nós militamos na Igreja Católica e abusamos disso, né? Como bem o Vitor falou, não eram os interesses de Jesus, mas o interesse pessoal de cada um. A Inquisição, então, quando alguém contrariava os interesses de alguém, ele era considerado uma pessoa que ia para a Inquisição, porque ele estava indo contra interesses. Então, vejam, como prevalece sempre o orgulho e o egoísmo, não é? Que são as coisas que ainda nós trazemos dentro de nós, e por sermos espíritas,
precisamos entender que nós não sabemos mais que os outros, né? Quer dizer, pode ser até que nós sabemos mais do que os outros, mas nós temos que respeitar cada um dos outros que ainda não conseguiram chegar onde a gente chegou. Então, o respeito acima de tudo, senão nós vamos incorrer nesses mesmos erros que o padre aqui está incorrendo. Vamos lá, meu amigo, que está terminando o tempo. Então, é isso mesmo. E eu sinto muito claramente isso. Inclusive, eu já tive até a oportunidade no meu tratamento, né, falando aqui para vocês. E o Espírito falava que eu perseguia muito ele por essa questão. Então, falar desse assunto me mostra que é muito importante esse caminho hoje de poder estar sentindo esses ensinamentos de Jesus de uma outra forma, né? Então, por isso que a gente tem que buscar sempre o real direcionamento de tudo, né? E muitas vezes pode ser que esse direcionamento esteja além daquilo que nós enxergamos que seja, né? Então, nós devemos estar aberto a ouvir o que está acontecendo ao nosso redor para que a gente não se feche e aí possa pôr algumas coisas a perder. Tá bom, pessoal? Então, espero que estejam gostando. Aí, na próxima semana, a gente vai entender um pouco mais. Desculpa, daqui a 15 dias nós retornamos e vamos dar sequência aí no estudo, tá? Então, vamos terminar que o nosso tempo está acabando. Depois teremos a reunião, tá? Então, vamos fazer a prece, agradecer a Deus e a Jesus essa oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos, buscando conhecimento, pedir, Senhor, que nos fortaleça para essa semana que inicia e agradecer aos bons espíritos que nos amparam, que nos instruem e que estão sempre a se felicitar com as nossas buscas. Obrigado, Senhor, por esse banquete de amor que nos é posto. Que a tua vontade se faça sobre nós agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então é isso aí, pessoal. Boa noite a todos, tá? Lembrando que teremos a nossa reunião. Cássia, por favor, minha amiga, você pode chamar?